Às 2h15 da madrugada no rio Dnipro, um oficial de Estado-Maior russo está vivendo o melhor momento da sua vida. Ele e seus camaradas acreditam genuinamente que seu comboio de 5 milhas de comprimento, uma serpente metálica com mais de 300 veículos carregando munição suficiente para 10.000 soldados, é invencível. Esta é a carta sangrenta de Moscou nas negociações de paz marcadas para Washington. Uma demonstração de força destinada a intimidar um acordo de Zelensky e Trump. No papel, este comboio é uma fortaleza sobre rodas. Está repleto de sistemas móveis de defesa antiaérea Panzer S-1, criando uma bolha de proteção de 12 milhas de largura. Bem acima deles, o radar Nebu-M varre o céu, um sistema de vários milhões de dólares capaz de rastrear uma bola de beisebol a 200 milhas de distância. Eles acreditam ser intocáveis. Estão fatalmente errados, porque enquanto seus caros radares escaneiam os céus, estão completamente cegos para o que acontece bem debaixo de seus narizes. Preso silenciosamente às vigas de aço frio da ponte, um enxame de drones está dormindo. Disfarçados como equipamentos de manutenção enferrujados, são drones FPV Kajak Reboth. Custam $600 cada, e nas últimas 72 horas, eles aguardaram. Os russos cometeram uma suposição catastrófica. Qualquer ataque de drone viria do céu, guiado por sinal de rádio que poderiam interferir. Mas esses drones operam em um nível aterrorizante de autonomia, aguardando um único pacote de dados fortemente criptografado, um chamado digital de despertar. Quando o sinal chega, a IA é embarcada. Não precisam de GPS, não precisam de piloto. Navegam usando a própria estrutura da ponte como mapa, tornando-se torpedos guiados inteligentes. As apostas são brutalmente simples. Se o comboio cruzar, 10.000 soldados russos serão reabastecidos e Moscou ganha vantagem nas negociações. Se não, a frente sul da Rússia fica sem munição em 72 horas e sua alavancagem diplomática evapora. Agora, a peça final da armadilha se encaixa exatamente como a IA ucraniana previu. O comboio começa a desacelerar no meio da travessia. A causa não é tática, é patética. Os pneus notoriamente baratos da Rússia, incapazes de suportar a longa jornada, começam a falhar, criando um gargalo bem na zona de abate. A quilômetros de distância, em um posto de comando oculto, um operador ucraniano vê o comboio reduzir a um rastejar. O alvo está perfeitamente posicionado. Ele respira fundo e pressiona uma única tecla. Um pacote de dados de 1 milissegundo dispara pelo ar. Sobre a ponte, 12 conjuntos de luzes indicadoras verde opacas piscam. A armadilha foi armada, a isca foi mordida, e os fantasmas estavam prestes a acordar. Às 3h46 da madrugada, 12 grampos eletromagnéticos se desengatam simultaneamente. Os drones Kajak experimentam uma queda livre de 1 segundo antes que seus motores brushless girem, estabilizando as plataformas a apenas 3 pés acima da superfície do rio. O zumbido de alta frequência de suas hélices é completamente mascarado pelo ronco de baixa frequência do comboio de 80.000 toneladas diretamente acima. Na ponte, o operador de rádio do batalhão de vanguarda faz seu relatório programado. Checkpoint Charlie alcançado. Comboio está 50% através do objetivo. Todos os sistemas nominais. Nenhuma ameaça detectada. Abaixo dele, os 12 drones já se formaram em 3 células de ataque pré-programadas distintas. Eles abraçam a água, usando os enormes pilones de concreto da ponte como cobertura contra qualquer varredura visual ou radar das margens do rio. Seu trajeto de voo não é uma linha reta simples. A IA embarcada usa LiDAR para mapear ativamente a subestrutura da ponte em tempo real, fazendo centenas de microajustes por segundo para navegar pelo labirinto de vigas de aço e suportes de concreto. Os protocolos de direcionamento estão travados. Célula 1, composta por 6 drones, tem os alvos primários, os caminhões de munição, agrupados no centro vulnerável do comboio. Célula 2, com 4 drones, é designada para os caminhões-tanques sem blindagem. Célula 3, os 2 drones finais, executará um golpe de decapitação nos veículos de comando e controle. A operação está em sua fase mais crítica e frágil. A tecnologia funciona perfeitamente, e o plano se desenrola exatamente como projetado. Toda a missão agora depende de uma única variável imprevisível, o elemento humano. Bastaria um soldado russo entediado em uma vigília de 4 horas olhar por cima da borda da ponte no segundo exato errado. Às 3h47 e 15 da madrugada, os drones estão agora a apenas 900 jardas de seus pontos de ascensão designados.
O plano é impecável, a execução perfeita. Permanecem completamente invisíveis ao massivo radar Nebu-M que varre o céu a quilômetros acima. Mas lá embaixo, na ponte, dentro de um caminhão de comando Panzer S1 apertado, um tenente júnior nota algo errado. Não é um contato sólido na tela, é ruído eletrônico, um piscar, o tipo de estática digital que você ignora 99 vezes em 100. Confiando no instinto em vez do tédio do capitão, ele toma uma decisão que mudará tudo. Ele sobrescreve os sensores passivos e muda o radar de direcionamento para modo de pulso ativo, inundando a área abaixo da ponte com um feixe focado de energia. Por uma fração de segundo, sua tela acende como uma árvore de Natal. Ele tem um travamento perfeito de alvo. Não pede permissão. Não espera confirmação. Aperta o gatilho. Um míssil 57E6, uma peça sofisticada de hardware de $150 mil, sai rugindo de seus trilhos. A 30 pés abaixo da ponte, ele se choca contra um chamariz ucraniano de R$50 que havia sido ativado silenciosamente momentos antes, vaporizando-o em uma explosão espetacular e completamente inútil. A explosão, por mais inútil que seja, faz uma coisa crítica. Soa o alarme. De repente, toda a rede de rádio do comboio crepita com um grito de pânico. Contato! Contato! Explosão sob a ponte. Luzes vermelhas piscam nos consoles. Motoristas de caminhão pisam nos freios, transformando o comboio ordeiro em um engarrafamento caótico bem no meio da zona de abate. Os soldados entediados agora estão completamente acordados e aterrorizados. O elemento surpresa se foi. Os fantasmas não são mais fantasmas. Os ucranianos derramaram o primeiro sangue, mas ao fazê-lo, acabaram de acordar um urso muito irritado e muito confuso. Agora, como você ataca um alvo que sabe que você está vindo? Às 13h47h50 da madrugada. Na tela do Panzer, o tenente é um herói por cerca de 3 segundos. Então, o contato limpo que ele tinha momentos atrás desaparece. Sua tela agora é uma bagunça caótica de sinais fantasmas, reflexos das barras de aço da ponte na água turbulenta abaixo. Ele tenta obter um segundo travamento, mas está mirando em um fantasma. Isso não é um piloto humano em pânico nos controles. É uma IA executando seu protocolo de contramedida com precisão digital. Os 11 drones restantes mudam instantaneamente seu perfil de voo. Executam uma manobra clássica de feixe, virando para voar em um ângulo perfeito de 90 graus em relação à antena do radar do Panzer. Para entender por que isso é devastadoramente eficaz, pense como um radar de polícia. Esse radar só mede velocidade com base em quão rápido você está se aproximando ou se afastando dele. Se você pudesse dirigir perfeitamente de lado passando pelo policial, sua velocidade relativa ao radar seria quase zero. Para o computador do Panzer, projetado para filtrar objetos estacionários, os drones simplesmente desaparecem. Tornam-se parte da bagunça estrutural da ponte. Mas os ucranianos não querem apenas se esconder, querem cegar. O drone mais próximo do Panzer ativa seu próprio jammer embarcado, emitindo uma rajada de alta energia de ruído na banda X. O efeito é instantâneo. A tela do tenente russo passa de bagunçada para um branco estático gritante. É o equivalente eletrônico de uma granada de luz explodindo dentro dos olhos. E aqui é onde a IA ucraniana transforma um quase desastre em um golpe de gênio. O sistema já havia calculado 97% de probabilidade de que o ataque com míssil causaria uma paralisação total do comboio, graças a dados de inteligência sobre a baixa qualidade dos pneus dos caminhões russos. Enquanto os russos estão cegos, confusos e presos em um engarrafamento autoimposto, os drones não avançam no ataque. Em vez disso, usam os preciosos segundos de caos para deslizar de volta sob as vigas da ponte, restabelecendo suas posições furtivas, aguardando o momento perfeito para atacar. Sobreviveram ao primeiro contragolpe. Provaram que são mais inteligentes que o oponente, mas também acabaram de revelar sua mão. Mostraram aos russos que não estão lutando contra brinquedos baratos. Estão enfrentando um fantasma tecnologicamente superior. E um oficial russo encurralado e humilhado está prestes a fazer algo muito, muito desesperado. Às 13h48h30 da madrugada, a 70 milhas de distância, orbitando a 30 mil pés, um tipo completamente diferente de fera recebe o alerta. Este é o Berev A-50, o olho no céu da Rússia. Se o Panzer é um segurança patrulhando o chão com uma lanterna, o A-50 é o diretor de segurança em uma sala de controle que acabou de acender as luzes do estádio. Seu poderoso radar Shmel-M
Não se importa com clutter no solo. Não se importa com manobras de feixe. Simplesmente olha para baixo e vê tudo. Para seus sensores, as pequenas assinaturas térmicas e corpos compostos dos drones se destacam contra o concreto frio da ponte, como sinalizadores em um quarto escuro. O jogo mudou. Dentro do Panzer, a tela do tenente, que momentos atrás era branco estático puro, de repente limpa. Um novo símbolo aparece. Uma trilha de direcionamento perfeita de cima para baixo, alimentada diretamente pelo link de dados do A-50. O fantasma está de volta na mira. Mas fica pior. O mesmo fluxo de dados é simultaneamente enviado para uma bateria de mísseis de longo alcance S-400 a 50 milhas de distância. Seus computadores não hesitam. Tem uma trilha de alvo verificada do A-50. A ameaça final agora se materializa. Um aviso de lançamento pisca na tela do operador ucraniano. Um míssil projetado para abater caças supersônicos agora caça seus drones de $600. A IA dos drones agora enfrenta um problema que nunca foi projetada para resolver. Sua furtividade se foi. Seu jamming é inútil contra a frequência do radar do A-50. Um míssil hipersônico está a segundos do impacto. A missão e a operação de inteligência de vários milhões de dólares por trás dela agora dependem de uma decisão em fração de segundo de uma IA que acabou de ser colocada em xeque-mate. Às 3h49:02 da madrugada. O aviso de lançamento do S-400 é um relógio da morte contando de 5 segundos para baixo. O míssil se aproxima a Mach 12. Na tela do A-50, os operadores russos já celebram uma abate confirmada. A IA do drone não tenta fugir do míssil. Isso seria tarefa de tolo. Não se pode fugir da física. Em vez disso, executa o protocolo Ômega 7, um plano de contingência pré-carregado para este exato pior cenário. Uma pequena escotilha na barriga do drone se abre. Dela, uma linha de fibra óptica fina de 100 pés de comprimento se desenrola em menos de 1 segundo. Na ponta dessa linha, está um dispositivo do tamanho de uma lata de cerveja, o chamariz rebocado AL-50. Isso não é um simples flare. O AL-50 é um mentiroso brilhante. Não apenas cria calor, ele amostra ativamente a energia do radar entrante do S-400 e transmite de volta um eco perfeito amplificado. Cria uma assinatura de radar 100 vezes maior e mais atraente que o próprio drone. Para o míssil S-400 entrante, é como ser instruído a derrubar o menor jogador em um campo de futebol americano e de repente ver o linebacker de 300 libras do time parado bem ao lado, gritando, "Estou livre!". O buscador do S-400 instantaneamente troca de alvo, ajusta violentamente seu curso, perseguindo a isca eletrônica mais suculenta. 3 segundos depois, um míssil de $3 milhões detona inofensivamente sobre o rio Dnipro, obliterando um chamariz que custou menos que um carro usado. Na tela de radar do A-50, os operadores assistem em descrença. Sua arma definitiva acabou de ser derrotada por uma linha de pesca com um rádio acoplado. Mas os ucranianos não apenas sobreviveram, viraram o ataque contra o inimigo. A explosão massiva em alta altitude do S-400 não foi apenas um fracasso. Foi um sinal, um farol perfeitamente cronometrado no céu que disse a todas as outras unidades de defesa antiaérea russas em um raio de 50 milhas para olhar para cima. E enquanto todos os olhos russos estavam voltados para o céu, assistindo a bola de fogo desvanecendo, às 03h49:15 da madrugada, a ordem que pisca na tela do operador ucraniano não é uma palavra, é um único pacote de dados. Execute. Os 11 drones param de se esconder, disparam para cima debaixo da ponte, seus motores elétricos gritando no RPM máximo. Isso não é mais uma abordagem furtiva, é uma corrida de arrancada. Os drones não miram nos caminhões, miram no concreto diretamente abaixo deles. Seus sistemas de navegação internos, imunes à interferência, travam em coordenadas com margem de erro de 3 pés. O primeiro drone se choca exatamente no feixe de suporte principal da ponte, bem sobre o caminhão de munição líder. Sua ogiva de carga moldada perfura 2 pés de concreto armado em um nanosegundo. Um após o outro, os 10 drones restantes seguem, atingindo seus alvos pré-designados ao longo da espinha da ponte com precisão matemática fria. Todo o impacto coordenado leva menos de 1,3 segundos. E aqui, o verdadeiro gênio diabólico do plano ucraniano se revela. As espoletas das ogivas dos drones são atrasadas exatamente 1,1 segundo. Por quê? Porque os drones nunca foram destinados a ser a arma principal. Eram apenas o gatilho. O objetivo não era explodir um buraco na ponte. Era criar uma câmara de pressão inescapável sobre ela.
O espaço entre o rio e o tabuleiro da ponte se torna uma câmara de contenção, transformando a explosão de uma rajada em ar aberto em algo muito mais violento. A onda de pressão das cargas moldadas, sem ter para onde ir, reflete na água e no concreto, amplificando-se em uma onda de choque de 5.000 psi de força pura. Essa onda de choque amplificada não apenas empurra a ponte, a despedaça. As colunas massivas de suporte de concreto, projetadas para suportar peso vertical, são atingidas por uma força horizontal inimaginável. Não dobram, desintegram-se, o vergalhão interno estalando como gravetos secos. Mas a ponte em colapso é apenas o ato de abertura. A estrada agora sem suporte racha e desaba, inclinando o primeiro caminhão de munição para o coração da explosão. Sua carga, equivalente a 100 libras de TNT, inicia uma reação em cadeia que rasga os caminhões de munição do comboio. Em segundos, as 1,1 milhão de libras de munição russa se tornam a arma da Ucrânia. No rescaldo imediato, a cena no rio é de aniquilação total. O coração do comboio se foi, substituído por um abismo de meia milha de fogo e metal retorcido, onde a ponte outrora esteve, deixando o resto encalhado. No mapa estratégico, o efeito é ainda mais devastador. A estrutura de comando russa para toda a frente sul é instantaneamente decapitada. 10.000 soldados agora estão isolados. Sua linha de suprimento cortada com menos de 72 horas de munição e combustível restantes. A enorme carta de barganha da Rússia para as negociações de paz em Washington foi apagada do tabuleiro em menos de 5 minutos. E assim, com menos de 10.000 dólares em drones autônomos, a Ucrânia não apenas destruiu um comboio, vaporizou toda a estratégia sul da Rússia. Provou que na guerra do século XXI, a vitória não pertence ao lado com mais aço. Pertence ao lado que pode transformar a maior força do inimigo, seu tamanho massivo e previsível, em sua fraqueza mais catastrófica. Então, o que você acha? Que tipo de armadilha inteligente e de baixo custo